Olá, boa noite, pessoal. A gente está aqui de novo hoje para mais um episódio do nosso Introcast. É um podcast direcionado para a gente conversar sobre tudo de infertilidade, com base em trabalhos científicos, em nossa experiência de tantos anos, de 30 anos de clínica de reprodução. E esse podcast hoje, ele foi programado para a gente falar sobre um tema muito atual, que é programando a gravidez no futuro. Todos os dias nós somos procurados por casais, homens, mulheres, solteiros também, querendo preservar a sua fertilidade. Não querem engravidar agora, ou estou com algum problema. Hoje mesmo atendi 2 pacientes querendo congelar óvulos. Então, é um tema bastante atualizado e frequente. Então, hoje eu trouxe uma convidada, que é a Michele. Olá, boa noite a todos. E aí, Michele? Então, a Michele, ela faz parte da nossa equipe, Intro, e ela está com a gente já há muitos anos. Ela faz parte da equipe desde 2013, gente. A mãe dela trabalhou comigo. Então, esse relacionamento começou assim, família boa, uma pessoa muito competente. Ela primeiro fez técnico de enfermagem, então ela trabalhou com a gente muito tempo no centro cirúrgico. Então já aprendeu ali a parte de reprodução. Ela auxiliava a gente a colher óvulos, os procedimentos de esteroscopia, videolaparoscopia, transferência de embriões, preparo da paciente para transferir embriões. Então ela já tinha esse contato, ela gostou, começou a estudar gestão hospitalar, trabalhando de dia, pessoal, estudando à noite. É assim que a gente consegue. E terminou gestão hospitalar, e como ela tem um ótimo relacionamento, tem um alto astral, eu fiz a proposta, né, Michele? Falei, bora tentar um novo caminho para você, só que eu não quero te perder. Se a gente der 2 passos para frente e tiver que voltar, você vai voltar? Se não der certo? Isso mesmo. Né? Porque eu não quero te perder. E a gente não sabia como seria essa gestão dela, a experiência dela. E deu muito certo. Então, ela está na gestão hospitalar já há bastante tempo, desde 2015. Tem 8... Você está na gestão? Na gestão 8 anos. 8 anos, né? Então, Michele, depois disso, apaixonou pelo tema, começou a fazer pós-graduação, fez pós em reprodução humana, 2022, depois pós em gestão de clínicas de reprodução, faz um monte de curso com a gente, reuniões. Então, ela é a pessoa que faz todo o meio de campo entre o médico e o paciente que vai fazer um processo de fertilização in vitro ou inseminação intrauterina, fora os congelamentos. Então, nossa amizade já vem de longe. Além de ser uma funcionária nota 10, estou dando um elogio aqui ao vivo, né? É amiga pessoal e também, segundo a filha dela, Alicia, eu sou a avó japonesa dela. Exatamente. Enfim, Michele, o que nós vamos falar hoje aqui? Fala aí para o pessoal. Bom, hoje a gente vai falar basicamente sobre a questão de congelamento, de preservação da fertilidade. Né, para aqueles casais ou pacientes, né, solteiros que querem pensar numa gravidez futura, nós temos algumas opções, que é congelamento do sêmen, o congelamento dos óvulos e também congelamento de embriões. Isso. Então, para nós, na reprodução, preservar a fertilidade para o futuro, basicamente é congelar os gametas ou os embriões. Basicamente isso. Exato. Vamos colocar aqui o primeiro slide, só para mostrar para vocês que a gente tem, então, toda a clínica de reprodução, a gente tem o setor de criogenia. Então, aqui são os botijões, né? É o local que eu brinco assim, que é o local mais protegido da nossa clínica, são os botijões onde estão congelados embriões, óvulos, espermatozoides. Por quê? Porque são muitos, né? Então, imagina se acontece alguma coisa. Então, é o local assim, mais bem protegido da clínica. Tudo controlado, a gente tem todo um controle de identificação alfanumérico e colorimétrico para não ter perigo de troca, nada. Nunca aconteceu. Temos sempre o funcionário responsável para estar todo dia olhando o nitrogênio líquido. Eles ficam congelados no nitrogênio. Menos 196 graus. Por isso que consegue preservar por muito tempo. Bom, depois disso, eu vou só dar uma introdução que eu acho assim, importante a gente saber assim, onde que a gente está hoje nesse meio aí. Tudo isso começou, né? Como começou.
Você sabia, Michele, que o primeiro sêmen congelado, foi congelado na neve? Não, essa é novidade. Falei agorinha para ela, falou, não sabia. Nem tinha Mas ideia. foram os estudos, começaram assim, porque um médico ficou curioso, ele pegou um sêmen, simplesmente um ejaculado, e falou, será que vai aguentar até amanhã? O espermatozoide fica vivo até amanhã? E na neve ele colocou o tubinho lá, congelou. No outro dia ele pegou, descongelou e, para surpresa dele, os espermatozoides estavam viáveis e vivos. Aí começou então, mas será que eu consigo então preservar mais tempo? E eles começaram então a desenvolver meios de congelamento. É assim, super complexo. Então, para aguentar, manter esse espermatozoide bem, não lesar na hora que congela, lesar as organelas, o DNA desse espermatozoide. Então, isso levou muito tempo. O primeiro nascimento humano de um sêmen que foi congelado e descongelado foi em 1953. O primeiro, depois de muitas tentativas. Sim. Então, pesquisa, estudo, é isso. Tenta, não dá certo, vai tentando, né? Depois, por incrível que pareça, não foi de óvulo congelado, não. Foi de embrião. Todo mundo tentando congelar óvulo, nada congelar, e não dava gravidez. Fizeram com embrião e em 1984, olha o tempo aí, ó, né? 30 anos foi que teve o primeiro nascimento humano de um embrião, que foi congelado e descongelado. Óvulo, nada, Michele. Por que eu fui estudar? Por que óvulo demorou tanto para conseguir congelar e descongelar e ele estar viável? O óvulo é uma célula muito grande, né? Então tem muita água dentro. Quando você congela, o que acontece? Forma o gelinho, chama cristal de gelo. E esse cristal lesa dentro do óvulo, quebra as organelas, lesa o DNA. Então, quando você descongela, ele não sobrevive. Degenera, né? Então, foi muito tempo para conseguir obter sucesso. Em 1986, foi o primeiro nascimento humano de óvulo congelado. Nossa, mas faz tanto tempo, por que só agora se congela tanto óvulo, e na época, já que tem um bebê que nasceu em 1986? Mas olha só, para conseguir uma gravidez deste óvulo que foi congelado e descongelado, precisaram de mais de 100 óvulos para conseguir obter sucesso. Então, era só em pesquisa mesmo. Não tinha como ser uma rotina você congelar óvulo, descongelar, porque precisava de muito óvulo para a gente ter uma gravidez. E aí os meios foram melhorando. E quando foi em 2013, agora, há pouco tempo, o que aconteceu? Aí começou a melhorar meio de cultura, aí para cada 20 óvulos, uma gravidez. Aí, nesse momento, se tornou uma técnica não experimental. Então, tem pouquíssimo tempo. Bem recente. Coloca para mim aí o segundo slide, que mostra os estudos, o guideline, né? O consenso da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, mostrando já para a sociedade reprodutiva do mundo, em que os estudos que eles fizeram, eles já liberaram, então, o congelamento de oócito não é mais considerado uma técnica experimental. Ou seja, o mundo inteiro começou a fazer, os meios eram seguros, eles estudaram tudo. Se a taxa de gravidez era boa, se esse embriãozinho que foi gerado de um óvulo descongelado tinha algum problema genético, acompanharam os nascimentos, os bebês, malformação. Então, eles viram que era totalmente confiável. Então, hoje, tem 11 anos que a técnica foi um boom assim, na medicina, tá? Ajudou muitas mulheres com câncer, com problemas nos ovários, na própria fertilização in vitro. De repente, chega um casal, vai fazer a fertilização e na hora não tem espermatozoide, Michele. O desespero. Então, hoje, para tudo isso, a gente tem o congelamento de óvulo que salva a gente nesses momentos, né? É uma forma de garantir, né, a fertilidade desses pacientes também. Muito bem, mas então vamos entrar agora no tópico mesmo, né? Já que eu dei essa introdução para a gente entender como evoluiu ao longo dos anos, né? Sim, sim. E aí a senhora acha interessante a gente começar por quem? Congelamento de sêmen, de óvulos ou de embriões, doutora Márcia? Vamos falar do sêmen, né? Que foi o primeiro que foi congelado e que gerou um bebê, né? Então, o que a senhora acha de falar um pouquinho para a gente de quais são as indicações para congelamento de sêmen? Bom, vamos lá. Então, a gente tem o congelamento para preservação de fertilidade. Sim. Isso é uma coisa.
Então, hoje, assim, a maior procura que a gente tem para preservação de fertilidade são os casos de câncer. Então, a gente tem vários pacientes, tem adolescentes Sim. com câncer de testículo, mas tem os cânceres que não são do sistema reprodutivo também, como linfoma, todo tipo de câncer. Se este homem vai ser submetido a um tratamento de quimioterapia, radioterapia, é muito importante o oncologista dar essa oportunidade para ele. Você pensa em engravidar no futuro, se você não tem filhos, ou mesmo se tem, você pensa em ter mais filhos, então sempre dá essa opção. Procedimento super simples, não é caro, é muito acessível, só falta o quê? A orientação aos pacientes para dar essa esperança, né? Ah, mas está com câncer, mas é muito importante dar essa esperança. E hoje, muitas doenças, muitos cânceres têm tratamento de cura total. Melhorou. É uma das coisas que mais evoluiu na medicina, tratamento de câncer. Né? Então, preservação de fertilidade, no caso de oncológico, né, de câncer, é um dos serviços assim, que mais mandam para nós para congelamento. Tem também pacientes que têm um sêmen muito alterado. Não são casados, já tiveram alguma lesão no testículo, fizeram espermograma com o urologista, e aí o que eles viram? Um número, uma concentração de espermatozoides muito alterada. Né? Aí o urologista tem a obrigação de falar, olha, congela porque pode acabar. Você não tem filhos, né? Vai envelhecer, a tendência é diminuindo mesmo. Então, uma grande procura também é pacientes que não têm filhos e que têm uma oligospermia severa. Certo. Né? Então, a gente tem bastante assim. Tem também casos que a gente vai fazer a fertilização e aí tem um sêmen muito alterado. Sim. A gente faz o quê? A gente faz o congelamento para garantir que se encontre espermatozoides no dia da aspiração do óvulo. Isso. Para não ter, assim, surpresas, né? De chegar lá, ou ele ter dificuldade na coleta. Sim, tem homens com mais idade, que tem algum distúrbio hormonal, que às vezes demoram muito e tem dificuldade. A gente já se deparou com isso. Então, a gente orienta a congelar antes e no dia tenta fresco, se não conseguir ter uma garantia, né? Sim, muito, muito utilizado esse método também. Sim. Mas, para preservação de fertilidade, temos também os casos de vasectomia. Bastante. Né? E a gente pega muitos homens arrependidos da vasectomia e que não congelaram antes. E qual que é a diferença de congelar antes e depois da vasectomia, Michelle? Explica aí para os homens que estão querendo fazer vasectomia. Então, o que eles têm que fazer? A opção é fazer o congelamento do sêmen antes de realizar a cirurgia, que é por masturbação e é muito mais simples, né? Ejaculado simples. Colhe lá rapidão, tranquilo, custo baixo, dor nenhuma. Sem dor. Isso. Né? Não tem procedimento além desse, a não ser um período de abstinência entre 2 a 5 dias. E aí, ele fez vasectomia e não congelou? Não congelei. Aí, neste caso, ele precisa passar por um procedimento cirúrgico com anestesia, né? Com raquianestesia. E é um pouco doloroso. Porque vai colher do testículo mesmo. Testículo mesmo, para a gente conseguir encontrar espermatozoide direto da fonte, digamos assim. Isso. Que é lá na epidídimo. Então, assim, muito interessante. Porque a gente tem muitos casais onde o homem já teve filhos, fez a vasectomia, achou que nunca mais ia querer engravidar, mas a vida é longa. Sim, aí entra um outro relacionamento, a esposa deseja ter filhos. Isso. Muito, e aí gente. Essa é uma solução, né? Gente, homens, muitos casos assim que a gente pega, muitos. A gente tem o nosso urologista na clínica, porque ele é craque em captar espermatozoides, ele faz tudo antes da gente começar o tratamento na mulher. Então, pronto, congelou, tem espermatozoide, agora que a gente vai começar o tratamento da esposa. Exatamente. Então, antes de vasectomia, para preservar a fertilidade no futuro de uma maneira mais tranquila, né? Sim, sim. E tem os pacientes que têm algum problema nos testículos e precisam fazer uma cirurgia. Então, esse também é um caso interessante. Ah, mas se é uma cirurgia que vai só tirar um pedacinho do testículo, um tumorzinho benigno, só que a gente não pode esquecer que toda vez que tem incisão, lesão do vaso sanguíneo, pegando o sanguinho, encostando com os espermatozoides, ou seja, lá no tubinho que produz espermatozoide, se tiver contato com o sangue do homem, pode produzir anticorpos, ou seja, soldadinhos, contra os espermatozoides do próprio homem. Ele mesmo produz, tá? Então, vai fazer uma cirurgia?
melhor congelar antes de produzir os anticorpos anti-espermatozoides. Sim, porque né? ele vai deixar de produzir, né? Fica Sim, azoospermico. e também pode parar de produzir. Pode produzir e ter os anticorpos, já vai ser um sêmen de qualidade bem ruim. E pode até parar de produzir, porque gera um processo inflamatório, né? Então, uma outra indicação, assim, bastante atual, são os homens que vão para onde? Para academia, né? E aí, que então hoje está super, super em alta, né? Sim, sim. E aí, assim, tem a questão do uso, né? Dos anabolizantes. Dos anabolizantes que interferem bastante Esteroides, na produção anabolizantes. de espermatozoides. Então, hoje, você, quero fazer uma atividade física, quero diminuir a massa gorda, quero criar músculo, tá preocupado com o corpo. Hoje é muito comum. Tudo bem, só que a gente tem que lembrar que o uso de doses altas de testosterona ou mesmo seus derivados por um tempo prolongado pode causar azoospermia. Não produz mais espermatozoide. E muitas vezes irreversível. Irreversível. Pode chegar a 20%, 25% isso. Então tem que tomar cuidado. Quer usar, não tem filhos, ou ainda tem dúvidas se quer ter filhos ou não? Procedimento simples. Colhe o sêmen, congela e deixa lá. Exatamente. Outra coisa que a gente também não pode esquecer é que tem as cirurgias de mudança de sexo. Não é? Sim. Então, um homem que quer fazer uma cirurgia, digamos que é um transgênero feminino, né? E ele vai passar pela cirurgia de resignação, né? Resignação sexual. Então, antes disso, né, mesmo que vai se transformar numa mulher, o corpo vai transformar, né, com os dos hormônios, retirada dos testículos, tudo, de repente quer deixar o seu DNA neste mundo. Então, colhe espermatozoide para depois... o uso dos hormônios, né? Exatamente, né? Agora, dentro dessa questão do congelamento, pessoal, não é tão simples assim, né? A gente tem algumas regrinhas também. A gente tem documentos, tem que estar tudo muito bem claro. Então, na reprodução, eu brinco que é tudo escrito e tudo assinado. A gente chama isso de consentimento, né? Livre e esclarecido. Livre e esclarecido. Então, a Michele, que é ela que trata de toda a parte de documentos na reprodução dos pacientes, de legislação, ela vai falar um pouquinho da importância do consentimento. Isso. Então, assim, no Brasil hoje, nós não temos um projeto de lei ou leis que sejam bem específicas para a reprodução assistida. Mas nós temos resoluções e RDCs da Anvisa, que é um órgão fiscalizador, e do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina. E a gente segue essas normas vigentes, né? Então, qual que é a importância do termo de consentimento? Esclarecer de forma detalhada todo o processo que ele vai fazer. Então, como é realizada a coleta desse sêmen? Quais são os exames obrigatórios para que não haja contaminação de amostras? Então, são exames sorológicos simples, né? HIV, as hepatites B, hepatite C, sífilis, HTLV. Porque se a gente tiver uma amostra contaminada e colocar com outras amostras não contaminadas, é um risco. Então, no Brasil, são raros os locais, a gente não imagina, né? Mas são raros os locais que têm botijões específicos para material contaminado. Então, aqui em Cuiabá não tem, nós não trabalhamos com amostras contaminadas. Sim. Por isso que a Anvisa exige exames para fazer antes de congelar, que são os que a Michele falou. Coisas simples, são as sorologias, né, das infecções virais, bacterianas. Então, assim, como que é o processo para, assim, um homem que deseja fazer o congelamento? Isso, qual que é a jornada dele? O que ele vai fazer? Ele só chega, o que ele tem que trazer? Então, assim, se ele tiver o pedido em encaminhamento médico, melhor ainda. Mas ele pode fazer isso por vontade própria. Então, ele precisa obrigatoriamente realizar os exames sorológicos obrigatórios. A validade desses exames, 90 dias. Nem um dia mais. 90 dias. A gente orienta o paciente a ter um período de abstinência sexual de 2 a 5 dias para que a gente tenha espermatozoides com melhor qualidade. Eles são mais novos nesse período. E também preenchimento dos termos de consentimento livre e esclarecido, que vai detalhar todo esse processo de congelamento, vai esclarecer o tempo que esse espermatozoide, esse sêmen pode ficar lá guardado.
Não tem, na verdade, um tempo específico. Não, então Ele pode manter por tempo indeterminado ou descartar a qualquer momento também. Não, tem relatos de nascimentos com mais de 20 anos. Mais de 20 anos Uhum. de sêmen congelado. A gente tem um caso, um caso que a gente tem na clínica de exemplo para vocês, é de um paciente que estava com câncer de esôfago, né, Michele? Foi há muitos anos atrás. Então, o casal descobriu um câncer grave já, com metástase, e eles não tinham filhos, o casal. Se eu não me engano, ela tinha uns 32 anos, então eles quiseram fazer uma fertilização, mas congelaram logo o sêmen, porque ele ia começar com quimioterapia, né? Isso. E logo depois ele morreu, né? Então foi um caso, assim, um casal muito querido, muito. E o sêmen, ele deixou designado para a esposa. Explica isso pra gente, como que é. É possível sim, doutora Márcia, é possível, porque a gente tem uma lei hoje, a RDC 2320, que é de 2022, é bem recente, né, do Conselho Federal de Medicina, que permite a utilização de material genético pós-mortem. Pois é. Entendeu? Então, assim, só que não é só deixar. Uhum. Eu tenho que deixar claro para que esse material vai ser feito. O que vai ser feito? Dele, o destino né? Dele. Quem é o responsável? Isso, então assim, eu fui lá, fiz o congelamento do sêmen e eu deixei a minha esposa como responsável, mas eu quero que ela descarte. Então, ela não pode utilizar para fins reprodutivos. Isso, então no consentimento tem tudo isso. Ou então ele vai falar assim, olha, eu vou deixar meu sêmen congelado, mas em caso de morte, eu quero que seja doado. Pode doar? Pode. Mas ele precisa realizar exames específicos para a doação do sêmen. E também, antes de doar, vai ser avaliado tudo isso. Tudo. Os exames, as características dele, cariótipo, que é o exame genético, tudo. Clamídia, gonorreia, todos os exames sorológicos simples e PCR. Né? Então, mais ele precisa complicado deixar para doar o sêmen, complexo, mais complicado. porque aumenta o custo também, né, para o paciente. Então, ele precisa realizar todos esses exames que têm validade de 30 dias antes da coleta, se ele tem a intenção de fazer doação. Ou ele pode deixar para fins reprodutivos. Então, assim, eu deixei para minha irmã, ela pode gerar um bebê com óvulo doado futuramente? Então, mas nesse caso aí, quando é do irmão, não pode. Então, assim, e aí eu vou deixar para minha irmã, vou deixar para minha mãe. Entendeu? Então, ele vai especificar para quem deixou e o que é para ser feito. Aí, é para fins reprodutivos, tá? Então, é permitido para fins reprodutivos, desde que não incorra em consanguinidade. Isso, então não pode ser consanguíneo, né? Tem que deixar claro. Tá, e qualquer pessoa pode chegar lá, como que é? Assim, como que é a jornada dele? Aí eu quero congelar. Existe o congelamento também, assim, social, né? Ainda, a gente viu no último congresso, né? Ainda não está muito bem estabelecida a questão do congelamento social, ou seja, congelamento programado do sêmen devido à idade do homem, como a gente tem dos óvulos da mulher. Exato. Mas, assim, já tem muitos estudos, Michele. No último congresso de reprodução foi falado muito da influência da idade do homem nos resultados da fertilização in vitro. E, inclusive, foi discutido, assim, muito sobre autismo. Sim. Acima dos 45 anos, que o homem o risco. aumenta um pouco desse risco de autismo. Mas, assim, são poucos trabalhos ainda. Então, nada está muito definido, mas já está se discutindo esse congelamento do sêmen para gravidez no futuro, mas um sêmen com uma qualidade melhor. Tanto que, assim, o indicado pela nossa RDC é que, em caso de doação, seja até 45 anos por isso. Bancos de sêmen também só aceitam homens até 45 anos. Não mais, por conta desse risco, né? Apesar de não ter nada ainda... um consenso em relação a isso, mas até 45 anos, para os homens. Muito bem, então ele chega na clínica, fala na recepção, quero congelar meu sêmen. Geralmente eles entram em contato ou pelo WhatsApp ou telefone, né? Pedindo informações quando ele ainda não passou com um urologista ou algum outro médico, oncologista que seja, e que tenha orientado sobre alguma coisa, ele pode entrar em contato também para ter mais informações. Ou ele passa por uma consulta, porque a gente tem urologista, né? Tem profissionais lá na clínica. O ideal é passar primeiro com o médico para avaliar o caso dele, a saúde desse paciente também, porque ele pode ter outros problemas de saúde que podem interferir na qualidade do sêmen, né? Dos espermatozoides, e ele vai congelar amostras ruins. E com o acompanhamento de um profissional treinado, urologista que trabalha com reprodução,
está acostumado com isso, ele pode passar medicamentos para melhorar o volume, a concentração, morfologia, né? Motilidade, tudo. Então, tem medicamentos para isso. Sim, e aí ele vai garantir qualidade na amostra que ele tem, para que futuramente, quando ele pensar na paternidade, ele tenha amostras viáveis desse sêmen. Mas também pode chegar lá na clínica e procurar a Michele. Que vai a gente lá, ajuda vocês. Chega lá, quero por causa da minha idade, tá tudo normal? Pode. Chega lá, ela vai passar toda a rotina, pedir os exames, os consentimentos, tudo e aí tranquilo. Né, Michele? Sim. Deixa eu ver, o que mais que a gente vai falar agora? Tá, isso aqui é interessante. Como pode ser feita essa coleta? Porque nem todos os homens conseguem ejacular, né? Então, a gente tem muitos casos de pacientes que são paraplégicos, que tiveram lesão, né, da medula óssea. Sim. A gente tem paciente que fez vasectomia, bastante pacientes que fizeram. Então, basicamente, tem duas maneiras. Uma é através do ejaculado normal, pela masturbação, e a outra é a coleta direta, que tem que ser feito no testículo ou no epidídimo. Então, são duas partes ali. O testículo é a fábrica, né? E o epidídimo é o armazenamento, é onde é armazenado o material já pronto. Então, o melhor sempre é tirar diretamente do armazenamento, que é o epidídimo, porque os espermatozoides, a maioria já estão prontos, tanto na morfologia, motilidade, já foram capacitados para estar prontos ali. Ou do testículo. Isso pode ser feito ou com uma agulhinha, direto, sem cortar, sem nada. Às vezes uma anestesia local mesmo também dá para fazer. Sim. Sedaçãozinha leve. A agulhinha vai lá no testículo, tenta aspirar. Conseguiu, ótimo. Não conseguiu, tenta no testículo. Se não conseguiu, também tem como fazer uma incisãozinha e com a própria agulhinha também aspirar. Então, aspiração de espermatozoides diretamente dos testículos ou do epidídimo, com corte ou sem corte. Sim. Eu estou falando de uma maneira assim bem simples, não vou falar o nome teórico, o nome médico para isso, pesa, mesa, não precisa. É muito mais complexo. Ou, em outros casos, são fragmentos, aí não adianta ser só com uma agulhinha, não consegue. Então, tem casos que não vem com agulhinha, aí tem que tirar um fragmento do epidídimo ou até do testículo. Como se fosse uma biópsia. Uma biópsia. Do testículo. Sim. Isso. Outra coisa que eu quero deixar clara aqui, que a gente já viu acontecer. Sim. Não tem espermatozoide, tem azoospermia. O médico lá do interior vai fazer uma biópsia nesse testículo para ver se tem. Manda para anatomopatológico. Gente, não pode. A partir do momento que você lesa ali um ducto, a fábricazinha dos espermatozoides, pode gerar os anticorpos. Pode causar um processo inflamatório. Então, o ideal é sempre já fazer num local que você pode congelar. Achou? Congela, né? Mesmo que de biópsia. A gente consegue tirar os espermatozoides das fábricazinhas, que são os ductos, e aí congelar, né? Então, a gente tem que sempre lembrar disso. E agora, já vamos partir para a mulher? Acho que sim, doutora. A gente falou bastante, né, dos meninos. Mais alguma coisa dos meninos? Não, acho que assim, o mais importante... Um caso diferente que chegou lá? Falar agora. Tem bastante, assim, adolescente, linfoma, né? Os hematologistas encaminham pra gente. Linfoma acontece muito em pessoas bem jovens, né? Adolescentes, homens jovens. De 16, 17 anos. Sim, então a gente tem vários casos, né? Que mais? Câncer também a gente tem. Câncer de testículo. Vai fazer o tratamento, a cirurgia, congela antes. Pacientes cadeirantes também. Cadeirantes. Isso. Eles fazem também, né? Aí tem que ser através da punção mesmo. Isso. Acho que a gente, do homem, testicular. A gente basicamente já explorou bastante, né? Acho que agora a senhora podia falar pra gente um pouquinho das indicações das meninas. Então, vamos falar agora, sobre o congelamento dos óvulos, né? Que vocês já viram na história. São as indicações, que tem pouco tempo, né? 11 anos mais ou menos, em que se tornou não experimental, que todas as clínicas realizam já, né, a grande maioria. E hoje a maior indicação é a idade da mulher. É o que mais pesa. Por quê? Vamos colocar o terceiro slide, né? Coloca aqui pra gente, que eu quero mostrar uma curva aqui da perda dos óvulos da mulher de acordo com a idade. Então, hoje mesmo, uma paciente do interior,
ela fez uma consulta online comigo. Ela falou assim, acho que 39 anos, ela falou, doutora, mas eu tô me sentindo tão bem, eu acho que eu tenho bastante óvulo. Eu falei, olha, infelizmente a gente não sente a idade hoje, a gente se cuida, ainda mais essa paciente super, sabe, cuida da dieta, faz atividade Bem física, saudável, peso né? ideal, né? Pessoa que tá super bem, ela não sente Faz a rotina ginecológica, o ginecologista tudo. sempre fala, tá tudo bem, né? Mas com os óvulos não é bem assim. Então aqui, ó, dá para ver uma curvinha de número de folículos, que são as casinhas dos óvulos, de acordo com a idade. E a gente percebe uma queda muito importante com mais ou menos 35 anos. Então começa a perder muito mais rápido. Por isso que se estipulou assim, qual que é a idade ideal para congelar óvulos? Quanto mais cedo, melhor. Mas o congelamento programado, antigamente chamado de social, o ideal é entre 30 e 35 anos. Abaixo de 30, dificilmente, né? Porque tem muito tempo ainda para poder... Sim. Geralmente, quando elas entram nos 30 anos, que elas começam já a pensar começam mais a pensar. sobre isso. E se tem já na cabeça ou na vida a programação de uma vida profissional, falou, ó, não vou poder engravidar, tá com 30 anos. Eu tenho 8 anos a minha expectativa de investir na minha vida profissional. Congela com 30. Melhor. Melhor ainda. Né? Então, por quê? Porque a gente vai ter um número melhor de óvulos e também uma qualidade melhor, que eu vou mostrar também agora no próximo slide aqui, que esse quadro aqui, gente, é muito importante. Então, esse estudo foi feito, ele é de 2012, mas é um estudo muito grande, onde a gente viu, assim, o quanto que a idade da mulher impacta na qualidade dos embriões, né? Então, uma paciente com menos de 35 anos de idade, quando ela faz uma fertilização, ela tem mais de 60% de embriões normais. Sim. Foi feito biópsia, estudo genético. Ou seja, para cada 10 embriões, ela tem 6 a 7. Agora, passou dos 35 até os 37, ela tem em torno de 50%. Já vai diminuindo. Já vai diminuindo o número de embriões normais, só por causa da idade. Chegou nos 38, gente, aí já preocupa um pouquinho, porque é no máximo 38, 40% de embriões normais. Para cada 10, 3 a 4 embriões normais, por causa da idade. E quando chega lá nos 41, pasmem, pessoal, mulheres, 25% de embriões normais no máximo. Isso se ela tiver uma excelente reserva ovariana, se a gente tiver um monte de embrião. Às vezes é preciso fazer mais que uma tentativa, Sim, né? sim. Pacientes com mais idade, devido a menor reserva, tem que fazer mais vezes o procedimento para tentar achar um embriãozinho normal para poder congelar. Eu estou falando de embrião, mas isso reflete os óvulos da mulher, tá? Por isso que eu estou comentando aqui, colocando esse quadro. Esse estudo foi feito com foram 29.800 embriões biopsiados. Então, é um estudo muito importante e que mostra a qualidade dos óvulos de acordo com a idade da mulher. Então, gente, até 35, 37 no máximo, a gente ainda tem 50% de embriões normais, ou seja, óvulos normais. Eu brinco com elas, eu falo assim que a nossa cestinha, ela só vai jogando o vinho fora e o que fica ruim. Ainda tem mais essa. Então, é diferente do homem, ninguém para assim para pensar nisso. Ah, tô vendo uma amiga ali minha passando lá, Jacinta, trabalha na Fêmina, né, Jacinta? Bom, com relação ao congelamento dos óvulos, então, eu brinco assim, é bem diferente. Nossos óvulos têm a nossa idade, Michele. Agora, os espermatozoides do homem têm que idade? Sempre jovens. No máximo 70 dias. Então, o amadurecimento do espermatozoide, desde a produção na fábrica até ele sair pronto lá para o armazenamento, é em torno de 60 dias. Brincadeira isso, né? Não então, é justo, né, ele ejacula milhões, produz milhões, né? Ejaculou, ele produz, 60 dias tem uma nova leva. Todos novos. Por isso que se brinca que o homem pode ter filhos até 80 anos, depende da andropausa dele. Agora, os nossos óvulos têm a nossa idade, chama-se idade ovular. Porque a gente nasce, a gente tem aquele número. 2.400.000, mais ou menos. Só vai perdendo. E aí, eles vão tendo a nossa idade.
E por que esses óvulos, gente, ficam assim? O que acontece? Tá lá guardadinho, né, Michele? Porque essa perca? Eu tomo anticoncepcional, nem menstruo e ainda tô então, perdendo a perda óvulo. dos óvulos é uma perda, a gente chama de programada. Não tem a ver com hormônio. Quando começa a se amadurecer uma nova leva de óvulos, né, de folículos que a gente fala, e nada segura. Pode tomar pílula, vai perder do mesmo jeito. Todo mês perde. Mesmo que eu não menstruo, eu vou perder. Se tiver usando pílula, se tiver usando DIU, né, perde do mesmo jeito. A diferença de tomar um contraceptivo hormonal, que não deixa você ovular, e de ovular sem tomar nada, você ovula um e perde todo o resto, quando você não evita, com pílula, anovulatório, né? E se você usa, você perde todos, não ovula nenhum. Por isso que o procedimento de doação de óvulos é um procedimento, assim, muito legal, porque a mulher não vai perder óvulo. Que é uma preocupação, né? Muitas não vêm doar porque falam, nossa, mas eu vou entrar na menopausa mais cedo, né? Vou perder meus óvulos, vai influenciar na minha fertilidade futura? Então não tem, é perda programada de óvulos. E nós vamos ter um quadro só de doação de óvulos aqui. Para falar já só disso. Só, esmiuçar bastante, né? E por que perde a qualidade? Quantidade a gente já sabe, é uma perda, é um reloginho do nosso corpo, né? Da mulher é assim. E a qualidade, gente, é muito interessante. Então depende muito do estilo de vida da mulher. Sabia? Ela tá com obesidade, se é fumante, se faz atividade física, alimentação, né? Tudo. O estresse nosso do dia a dia. Tudo. Então, o nosso corpo tem uma substância chamada radicais livres, né? Então, esses radicais livres, eles aumentam, sim, o estresse. A pessoa que tem obesidade tem mais radicais livres. Alimentação com embutidos, produtos muito... Fast food, né? Produtos muito industrializados. Tudo isso aumenta a liberação de radicais livres no nosso corpo, o que faz morte celular. Por isso que há muitos anos se fala assim, vou tomar as vitaminas anti-age. Essas vitaminas nada mais são do que anti-radicais livres, né? Então, diminui um pouquinho essa liberação de radicais que podem lesar o DNA dos óvulos. Agrotóxicos, medicamentos que a gente usa, vão lesando devagarzinho o DNA dos nossos óvulos. E aí, quando for utilizar, quanto mais tempo exposto, né, pior está a qualidade genética desses óvulos. Esses tempos, eu não sei se você lembra, Michele, que saiu até num programa famoso de televisão, uma nutricionista falando, não foi nutricionista, foi uma pessoa, né, uma blogueira famosa falando, que ela falou assim, olha, eu mudei toda a minha dieta para melhorar os meus óvulos. Então, foi assim, foi todo mundo discutindo esse assunto, porque não tem como melhorar. Você tem como diminuir a lesão, o impacto. Mas o que aconteceu até, sei lá, os 32 anos que ela estava, 33, já aconteceu. Não vai melhorar mais. Não tem como reverter isso. Tem como diminuir um pouquinho a progressão muito rápida da lesão do DNA dos óvulos. É como se a gente desacelerasse um processo que é quase inevitável, digamos assim. É inevitável. Né? É inevitável, não tem jeito. Só desacelera isso. Só diminuir um pouco esse impacto para não piorar muito, né? E aí entram muitas coisas, principalmente as drogas, cigarro, bebida. Tudo isso é ruim para o nosso corpo e também para a qualidade dos óvulos. Sim. Né? Na reprodução, muita coisa influencia. Muita. Bom, mas vamos continuar nas indicações. Então, uma é o congelamento programado por conta da idade. Por motivos profissionais ou porque a mulher não tem um namorado, um parceiro, não pensa em casar no momento, né? Então, relacionamentos homoafetivos, às vezes uma mulher, ela é homossexual e ela não tem parceiro ainda, parceira, nada, e fala, olha, né, vou congelar para poder programar no futuro, porque vai ter que ser mesmo um procedimento ou de inseminação intrauterina para ela ou uma fertilização, que é o mais comum. Pela questão dos transgêneros também, né, doutora? Que ela pode fazer a mudança. Sim, entra também. Embora na mulher, o transgênero, então, masculino, né, que é a mulher que quer usar os hormônios masculinos, os esteroides anabolizantes, para poder ter barba, né, a voz ficar mais grossa, os pelos. Né? Então, o uso na mulher para fazer
essa transformação, pode bloquear, sim, os ovários, a ovulação, tudo, mas assim, na grande maioria das vezes é reversível. Se você parar, pode reverter. Mas tem algumas pessoas, uns transgêneros, que querem também fazer cirurgia, né? Mudança, tirar mesmo o ovário para não produzir estradiol, o útero. É muito indicado, né? Aí não, aí tem que programar tudo antes, congelar, né? Então tem sim, hoje bastante comum. Tratamentos oncológicos, o congelamento de óvulo veio assim com tudo para dar essa esperança para a mulher. Sim. Que a mulher já tem essa questão da maternidade, né? Desde sempre. Sempre. Né? Desde sempre. E aí pronto, chega lá o câncer de mama, né? Câncer, a gente teve um caso interessante, né? Lá também, que foi um câncer do colo do útero, gente. Mulheres, prevenção, tem que fazer. Papa Nicolau, vacina contra o HPV, que tá aí todo mundo falando. Prevenção de câncer do colo é a vacina, né? Exato. A gente teve um caso, tem uns 5 anos? 4 anos? Mais ou menos, né? 4, 5 anos. A paciente de 32 anos, um câncer de colo já, microinvasivo. A ginecologista dela falou, te dou 30 dias para você congelar óvulos, porque você vai ter que tirar tudo. Útero, ovários e as trompas. Ela deu 30 dias pra gente. Então, o que aconteceu? A gente estimulou, congelamos os óvulos, ela fez a cirurgia, ficou muito bem. 3 anos depois ela casou. Isso. Casou, e aí ela falou, quero ter filhos. E a mãe dela, com útero excelente, 51 anos. 51 anos, mas super saudável. Muito saudável. Muito bem. Aí o que a gente fez? A gente fez o processo de descongelamento dos óvulos, pegamos os espermatozoides do marido dela, fizemos os embriõezinhos e transferimos para o útero da mãe dela, né? Então, engravidou, foi um caso muito legal, todo mundo... Bebezinho, tudo bem, gestação tranquila, sim. Um grande presente que a mãe dela deu para ela, que foi gestar o bebê da filha. A vovó já ama, né? Sim. Aí amou mais ainda esse neném. Pois é. Que certeza. Então, nos casos de tratamento de câncer, até outros cânceres, né, que não são ginecológicos, mas se for propor quimioterapia, os nossos colegas oncologistas precisam falar, pelo menos citar, existe o congelamento de óvulos. Porque né? é um diagnóstico muito difícil de ser recebido. E aí você, com o sonho da maternidade, se vê impedida. Até disso, já tem que enfrentar um câncer. E aí eu também não posso ser mãe. Já vem, vai câncer, não vou ter filho, não tem jeito. Então, todo mundo tem que estar assim, já bem atualizado, atento para isso. O congelamento de óvulos, a gente tem uma sobrevivência dos óvulos hoje de 90%. É porque as taxa de gravidez estão boas, também, né? Então, todo dia vai melhorando. A reprodução também está evoluindo muito, muito, muito. Não podemos deixar de falar das doenças benignas da mulher. Sim. Então, agora a gente teve uma paciente com uma endometriose grave agora há pouco tempo, né, Michele? Sim. Que endometriomas, que são cistos de endometriose nos 2 ovários. Não detectar nem o que era endometrioma e o que era o cisto, né? Que era o folículo, de fato. Então, caso grave, 37 anos, uma paciente minha. Sim. Dor, mas dor assim, muita dor, o que é indicação de fazer videolaparoscopia. Só que o meu medo se fizer vídeo sem congelar os óvulos ou embriões, se for fazer a vídeo, vai tirar os ovários, ou vai mexer muito. Era quase inevitável. Eram vários endometriomas. Era muito, então, a gente tentou estimular antes da cirurgia para colher. A primeira tentativa não deu certo, porque os endometriomas eram grandes. E aí é que vem a arte, né? Não é só ciência, a medicina. Vem a arte também. Eu falei, vamos aspirar esses endometriomas para diminuir o volume deles e tentar de novo? Ela, vamos. A gente aspira pela vagina. Então, a gente fez isso lá na clínica. A gente tem centro cirúrgico. Sim. Fizemos a sedação nela. E eu aspirei os endometriomas pela vagina como se fossem folículos. Como se eu fosse tirar óvulos. Eu consegui reduzir bastante o volume. Ela usou 1 mês de medicamento para reduzir mais ainda os focos de endometriose. E depois eu estimulei, congelei 5 embriões dela. Aí ela foi para a cirurgia, porque ela estava com muita dor mesmo. Sim, já mais tranquila. E já né, preparada psicologicamente para tirar os 2 ovários. Mas ela tem os 5 embriõezinhos, ela tem como fazer de 2 até 3 transferências com esses embriões. Né? Então, o que foi bem confortante. Sim, agora a gente vai esperar ela recuperar, que ela operou há pouco tempo. Na hora que tiver tudo bem,
tranquilo, pós-operatório foi por vídeo, e ela tinha mioma também, então fez a vídeo e depois ela fez uma cirurgia no mesmo ato operatório para retirar um mioma grande do útero. Tudo isso, né? Mas deu tudo certo. Vamos esperar agora a transferência dos embriões e ver o beta dela, né? Nós já tivemos casos com os úteros, assim, bem difíceis, bem difíceis. E tem bebezinho aí, né? Tem. Então, a ciência, a medicina não é só ciência, né? Tem a arte, a experiência, o conversar, escutar a paciente, o seu desejo, o seu medo, né? Então, cada caso é um caso. Não tem como colocar todo mundo numa caixinha Não. e falar, é isso aqui. Não tem. Né? É tudo muito individualizado. Então, acho que, assim, o maior desafio do profissional hoje, médico, acho que, num geral, é desmistificar tudo isso que chega lá no consultório, doutora. Porque se lê muita coisa, Sim. mas nem tudo se aplica, nem tudo convém ao seu caso, à sua história. Claro, é igual os grupos, né, de WhatsApp. Grupo de tentante, grupo da paciente que aborta. Isso, ela fala da experiência ruim que ela teve, mas ela não conta, assim, detalhes do caso dela. Às vezes, o problema da infertilidade é no casal. Não é só ela, não é só ele. Então, é mais complexo. É. E aí, ela fala de toda a sua frustração, porque a gente sabe que é difícil mesmo. É muito difícil. E aí, a outra que está começando agora nessa jornada, ela já fica com aquilo ali, né? No subconsciente, potencializando a ansiedade, a insegurança. Sim, porque a outra, na mesma idade dela, tentou, não conseguiu. Mas ela não sabe detalhes do caso médico dela. Exato. Então, tem que tomar, assim, um pouco de cuidado e ter uma análise crítica, assim, disso, né? Até medicamentos. Ah, mas eu usei. Por que você não usou? Então, eu falo que as mulheres, a gente é muito parecida. Muito, muito. Mas não existe uma mulher igual a outra. Não existe. Então, cada caso, nós temos essa filosofia na intro. A gente individualiza cada caso. Ah, todas vão transferir a fresco? Não. Não. Todas vão só congelar, né? Também não. Todas que têm endometriose suspeita vão fazer videolaparoscopia? Não. A gente seleciona muito bem para minimizar riscos e também melhorar os resultados dos tratamentos que a gente faz, né? Então, as doenças benignas, endometriose é muito comum, muito, muito frequente, principalmente em clínicas de reprodução. 50% em média na literatura, né? E aqui no Mato Grosso, nós temos trabalho publicado em que a nossa prevalência é 70%. É bem maior bem que maior, a média nacional. Igual a países que trabalham com agricultura, né? Agrotóxico. Então, a gente acha que possa ter alguma coisa assim, mas não tem nada ainda muito certo. Não podemos esquecer de tumores benignos. Aqui tem um caso também interessante, né? Então, tumores benignos no ovário. Eu quero preservar minha fertilidade. Eu tive uma mocinha muito nova, 22 anos. Foi um caso, assim, bem interessante até para a experiência da gente, né? E ela tinha 2 tumores benignos, um de cada lado, de 10 centímetros. 22 anos, tá? E solteira, fazendo faculdade, estudante. E aí começou a crescer a barriguinha dela, ela foi no pronto atendimento. No primeiro pronto atendimento, o colega já queria internar, já cortar, retirar os 2 ovários, tudo. Mas como ela estava bem, não estava com dor aguda, ela falou com os pais orientaram ela a esperar. Eles iam vir para Cuiabá, nem moravam aqui. E procuraram outro colega, um oncologista. Aí o colega falou, não, tem que tirar os 2 ovários, não tem como preservar, não tem jeito, né? Mas dá para tentar fazer por um corte menor, que é videolaparoscopia. Aí eles, não satisfeitos ainda, procuraram outro colega oncologista, porque era um tumor bem complexo, 10 centímetros dos 2 lados, e a suspeita era um tumor que chama dermoide, não sei se vocês já ouviram falar, que é um tumor que tem cabelo gordura, dente, até dente tem, né? A gente pegou uma vez que tinha até um alvéolo, a base do dente lá. Enfim, e essa mocinha passou pelo 3º médico e ele falou, olha, dá para tirar por vídeo, mas vai perder os 2 ovários. Você não quer congelar óvulo? Né? E ele encaminhou para nós daí, eu achei bem interessante. Chegou no meu consultório, aquele caso, aquela menina apavorada, com os pais ansiosos, eu olhei ressonância, tudo, eu falei, deixa eu olhar, porque a gente que trabalha com reprodução, a gente tem ultrassom na sala para fazer o mapeamento folicular, avaliar a transferência de embrião, endométrio, tudo. Eu falei, vamos dar uma olhadinha.
A hora que eu avaliei, eu falei, acho que vai dar para congelar. Tem um pedacinho do ovário que não foi comprometido. E nesse dia, o colega nosso também que trabalha, que é o videolaparoscopista da Intro, o doutor Ângelo, também trabalha lá na clínica, faz toda a parte de vídeo. Ele estava lá, chamei, e ele olhou, ele falou, não, ovário direito eu vou segurar, não vou tirar. Vai dar para tirar, ele deu certeza, né? E ela já ficou mais feliz. E o esquerdo, eu vou fazer de tudo para manter. Pode ser que eu não consiga, mas o direito é certeza. Então, sentamos, discutimos, todos nós, os pais, a mocinha, doutor Ângelo, que é o cirurgião, e eu. Então, definimos colher óvulos primeiro, porque era um tumor muito grande, os dois. E depois estimular. Eu tinha espaço para colher os óvulos, a gente estimulou, fizemos isso. Depois da aspiração, ela ia para videolaparoscopia para tentar manter os ovários, tirar os tumores. E foi isso que aconteceu. Ela colheu 22 óvulos maduros, super bem, foi super tranquilo para colher. Depois de 30 dias, né, depois que menstruou, tudo, organizou a cirurgia, foi para videolaparoscopia, tirou os 2 tumores e manteve os 2 ovários. Sim. Então, e era benigno, né? Então, estão super felizes. Então, são histórias que a gente tem que, é aquilo, individualizar. Mas será que dá? Vamos tentar fazer de tudo. Para nós, da clínica, os ovários são preciosíssimos, né? Se lesar ali alguma coisa, pronto. Né? Então, a gente já falou de tumor, de endometriose. Outra coisa interessante que a gente tem são algumas síndromes que podem causar falência ovariana. Então, se já tem na família, fulano entrou, tá com uma menopausa bem precoce, minha mãe, minha tia, minha avó, será que não tem uma síndrome do X frágil aí na família? Então, a gente começa na história, vê e faz o exame dela para ver. Só que nesses casos de síndromes, o importante é, quando for fazer uma fertilização com esses óvulos, fazer o quê? Exame genético. Aí a gente tem hoje ferramentas para fazer o exame genético dos embriões depois que descongelar os óvulos. Mas o risco é ela entrar na menopausa muito cedo. Aí não tem mais jeito. Então a gente congela antes, deixa lá. Um outro caso também importante, pacientes que têm miomas e vão fazer embolização. Então, um caso que não tem jeito, não tem como operar, tudo, vai fazer embolização das artérias uterinas. Então, a gente sabe que também a irrigação do ovário vai ser comprometida. Sim. Então, nesse caso, indicação, se ela puder congelar óvulo, é muito mais seguro, porque pode diminuir a reserva ou até acabar com a vascularização total dos ovários. Vai ter o fluxo necessário, né? Sim, sim. A gente já falou dos transexuais, né, também. E aí, Michele, agora é sua vez de falar. Quero congelar óvulos. O que eu preciso fazer? Posso fazer, não posso? Como que é isso? A jornada dela lá. Então, como que vai ser a jornada da paciente que quer congelar óvulos? Primeiro, ela tem que passar com um profissional para que isso possa ser investigado. Então, assim, lá na clínica nós temos 3 médicos lá na equipe, né? Tem a doutora Márcia, o doutor Matheus, o doutor Sebastião. Tem para todos os gostos. Tem para todos, né? Então, assim, vai passar com um médico especialista, onde vai ser solicitado todos os exames de rotina. Obrigatórios. Né? Obrigatórios e outros complementares, né? Para ver como está a questão hormonal, a saúde física da paciente. Estando tudo bem ali, vocês vão conversar comigo sobre valores, a rotina do tratamento, quanto tempo leva. Tem pacientes que moram fora daqui. Cronograma, né? Todo o cronograma para ela se organizar, o período que ela precisa ficar. Às vezes ela precisa ficar quase 2 semanas, dependendo de onde ela mora. Então, a gente vai orientar locais mais próximos para se sentir mais confortável. Às vezes não conhece muito bem a cidade, né? Essa consulta ela pode ser de forma online ou presencial. Né? Quando a paciente faz essa consulta de forma online, a gente deixa tudo organizadinho para quando ela chegar, ela está se sentindo bem à vontade, né? O mais segura possível. Feito todo esse processo, a gente vai começar a indução ovariana e quando ela começar a indução ovariana, ela vai realizar exames sorológicos obrigatórios pela Anvisa. Esses exames também têm validade de 90 dias e preencher os termos de consentimento livre como esclarecido. Foi explicado do congelamento do sêmen também. Então, agora a diferença é que a gente vai falar de óvulos e detalhar nesse consentimento como é feito todo esse procedimento, os riscos que podem envolver esse procedimento e benefícios.
Então, o óvulo também não tem um prazo determinado para ficar ali guardadinho. Pode ficar lá o tempo que ela achar necessário. Talvez ela não utilize ao longo da vida. Ela pode ter uma gestação natural, dependendo da indicação, né? Então, uma das coisas, congelei, é certeza que eu vou usar? Não. Nem sempre. Outra coisa, congelei óvulo, é certeza que eu vou engravidar desses óvulos? Também não. Depende muito do número de óvulos congelados. A idade. E a idade. São 2 fatores, Uhum. né? E a idade. Então, ela faz o congelamento desse óvulo. Nesse termo de consentimento, vai explicar também até como é feita a aspiração desse óvulo, tudo certinho. Uhum. E lá também tem a questão do pós-mortem, doutora Márcia. Também tem. Então, eu posso deixar determinado quem será o meu representante legal e o que fazer. Isso é muito importante, né? Tem que deixar bem claro, né? Bem claro, se é para descarte, se é para uso próprio, né? Para fins reprodutivos, se é para doação. E se é para doação, a gente tem que entrar naquela questão dos exames obrigatórios para quem deseja doar óvulos, né? Ou doar sêmen. Vamos passar para o congelamento de embriões, Michele, porque a gente já está, assim, um tempo um pouquinho no limite. Vamos. O congelamento de embriões para gestação no futuro, para programar a gestação no futuro, o que tem que ficar claro é, para congelar embrião, a decisão de transferir não pode demorar muito, é diferente dos óvulos. Exato, espermatozoide. Então, eu quero engravidar daqui 2 anos, mas já tô com 35 anos, eu tô com medo de daqui 2, 3 anos eu não tá com uma reserva muito boa. Perfeito, é casada, tem marido, tá tudo certo, congelar embrião, tá? Pode congelar. Então, para programar a gravidez no futuro, pode congelar embrião? Pode. Né? Desde que não seja para transferir num prazo muito, muito longo. E sim, por que a gente máximo não pode esperar 5 dias. tanto? Porque os embriões, eles diminuem a qualidade. Depois de 5 anos, pode diminuir. Embora a gente tenha relatos de várias pacientes que já engravidaram com 6 anos. A gente tem com 6 e com 7, se eu não me engano. 7 e gêmeos idênticos. Sim. É verdade. Ela fez ela já tinha uma filha, eu sei do caso, do Sebastião, né? Ela já tinha um menina. Aí engravidou de gêmeos na primeira tentativa de fertilização, meninas. Aí com 6 anos ela falou, eu quero transferir os outros 2 que tem aqui. Não, 2 acho que meninos. Ela tinha mais, doutora. Elas tinham acho que um médio de 6 ou 7. Aí descongelou todos e um viável. Foi. Porque tinha muito tempo, né? Tá, mas engravidou. Tá, resumindo, então, para programar é isso. Agora, a gente pode congelar embrião quando? Quando fez a fertilização e tem risco de uma síndrome, chama síndrome de hiperestímulo ovariano, é quando ela produz muitos óvulos. Então, a gente não transfere embrião, congela. Quando a paciente quer fazer biópsia de embrião, também tem que congelar. Não é uma coisa para programar a gravidez no futuro, mas a gente congela nesses casos. Uma paciente que fez a fertilização e o endométrio dela não engrossou, não tá legal, fofinho, a gente congela embrião, não transfere. E também tem clínicas que nunca transferem embrião a fresco, rotina, né? De rotina. Isso depende de cada serviço. Nós transferimos sempre que possível, se tiver tudo a favor. Qualquer risco a gente não transfere, o seu endométrio ruim. Transfere no momento mais oportuno, né? Outra coisa são os embriões excedentes viáveis. Então, que é obrigatório por esse assunto é um assunto de, assim, que o lugar que vocês procurarem para fazer um procedimento de fertilização, vocês têm que ter certeza dessa questão ética. Então, sobrou embriãozinho, é viável? Tem que congelar, tá? Sobrou embrião, mas não é viável, a gente não pode congelar. Senão a paciente vai estar gastando um valor, né? E não vai engravidar desses embriões. Então, a gente é muito claro quanto a isso, a gente é muito ético. Tá? E também um outro caso que aconteceu até essa semana passada, que tá tudo pronto, o endométrio tá lindo, quando você vai transferir embrião, na hora da transferência você tem muita dificuldade. Aquele colo tá muito viradinho, tem um ângulo muito agudo, por algum motivo não conseguiu transferir. Tranquilo, congela os embriões, aí vai fazer uma dilatação, vai investigar por que tá desse jeito, né? E a questão legal é muito parecida. Você deixa tudo pronto, eu aceito congelar, né? O tempo, tudo certinho. Tem uma diferença em relação ao sêmen e ao óvulo quando se trata de embriões, doutora Márcia, na questão do descarte. Isso, a gente já ia chegar aí. Então, descarte de óvulo e sêmen pode ser a qualquer momento. Embrião só é permitido após 3 anos de congelamento. Então, mesmo que eu não queira mais filhos,
eu não posso descartar antes desse período. Eu brinco com Exatamente. elas, eu falo assim que eles ficam lá na creche É, até dar o período isso. certo, né, para que a gente possa fazer descarte, ou o casal pode doar esses embriões, Sim, se ela tem até existe. 37 anos e ele até 45, realizarem Todos os exames todos os certinho, exames obrigatórios. obrigatórios, pode ser feita a doação a qualquer momento, né? Uma vez que Isso. eles decidiram que não querem mais filhos. Muito bem. Eu acho que assim, a gente tem muita coisa para falar, né, Michele? Nós Sim, vamos é tentar ir bastante. dividindo os temas, porque dentro do quadro da sim. questão da infertilidade, envolve tudo, envolve vários profissionais, psicologia, endocrinologia. Então, a gente vai tentar devagarzinho trazer também esses colegas para Sim, dividir com a gente todas né, e essas trazendo informações. porque vai juntando, como se fosse um quebra-cabeça, né? Exatamente. Né, Até- para a gente poder conseguir um melhor resultado com esse casal, né? Então, hoje a gente vai parar por aqui. Eu queria agradecer o pessoal da ARC Mídia Digital, né, que Obrigada. está sempre aqui com a gente, nos ajudando, Sim. nos orientando, né? Os equipamentos excelentes, tá? Muito obrigada. E a gente fica por aqui, né, A Michele? gente Obrigada que você fica veio, por Mi. aqui, obrigada. Foi uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje, conversar um pouquinho mais sobre isso. E a gente se vê de novo, logo, logo. Isso.